Em Presidente Prudente, a reflexão sobre aspectos legais e psicossociais em relação a menores vítimas de violência doméstica será proposta durante o primeiro Seminário Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente. O evento será realizado nesta quarta-feira, logo mais a partir das 8 horas da manhã, na Toledo, Centro Universitário, com entrada gratuita. Podem participar profissionais que atendem crianças e adolescentes como profissionais do sistema de garantias, bem como estudantes das áreas de saúde, educação e direito. Durante o evento, será apresentado o protocolo de escuta especializada de Presidente Prudente, além de reflexão sobre a Lei Henri Borel e também o contexto histórico e psicossocial da família da criança vítima de violência doméstica. A Lei Henri Borel configura violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial, considerando ainda tal violência como uma das formas de violação dos direitos humanos. A triste realidade do aumento da violência contra a criança e adolescentes nestes últimos anos estampou as capas de jornais pelo país. É de extrema importância que a sociedade esteja alerta e informada, para que abusos e violências sejam coibidos, pois estamos, mesmo nos casos em que crianças e adolescentes não perdem suas vidas, eles podem ficar marcados para sempre, podem ser vítimas de danos irreparáveis e que estarão gravados em suas almas todos os dias de suas vidas. Ainda durante a pandemia do novo coronavírus, mulheres passaram a ficar 24 horas em casa, muitas vezes com seus agressores. Tal fato elevou a preocupação também com a violência doméstica e familiar. Este evento, articulado pelo curso de Psicologia da Toledo Prudente e Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS, em parceria com a Defensoria Pública, promove este momento importante de reflexão, a mobilização para a região de Presidente Prudente. Para participar, a inscrição deve ser feita por meio do site Toledo, no caso, tol.app/seminário, repetindo, tol.app/seminário. Muito bem, é um site específico para fazer a inscrição desse, vai ser logo mais a partir das 8 horas da manhã na Toledo, Fernando Jesse? Você vê aqui, muito triste, nós estarmos aqui nesse momento discutindo uma coisa como essa. Para quem não se recorda, o Henri Borel foi aquele garoto, que foi literalmente espancado pelo padrasto, a mãe sabia de tudo, omissa. Os dois estão presos. O padrasto, se não me engano, era até vereador, Vereador lá no Rio de Janeiro. Isso. Um caso assim que chocou a sociedade brasileira, porque o garoto apresentava problemas, Inclusive tínhamos ali gravações dele. Eu participei, gente, antes da pandemia, eu fui mentor de um hackathon em São Paulo, na Fiesp, e um dos casos que nós abordamos foi justamente a questão ali ligada a crimes, contra a criança, o jovem e o adolescente, questões de pedofilia também, questão de abuso sexual de menores. Então, é importante aqui nesse caso, eu gostei muito da junção aqui do pessoal da Psicologia da Toledo, do CREAS aqui, que é o Centro de Referência da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, o Ministério Público, fazerem essa abordagem para treinar as pessoas, porque toda criança que sofre ou está sofrendo algum tipo de abuso desse tipo aqui, Gessner, ela demonstra algumas características padrões, Baixa da autoestima, a criança se recolhe ali no seu íntimo. Então, esse treinamento para principalmente as professoras, que podem detectar esse tipo de coisa, acionar ali uma psicóloga ou alguém para fazer um acompanhamento, ou então até mesmo o conselho, o conselho tutelar também. E ontem eu estive vendo uma reportagem que abordava esse tipo de tema aqui do nosso novo ministro da Justiça. Não,
dos direitos direitos humanos? Dos direitos humanos, né? Ele fez uma abordagem ali numa coisa. Eu gostei muito dele. Ele é um advogado, né? Uma pessoa bem centrada. E ele conversou ali com o pessoal numa audiência pública dentro do Senado, se não me engano. Inclusive, ele deu uma jantada em uma senadora lá, que particularmente não sei nem o que está fazendo lá. Mas ele abordou muito esse tipo de coisa aqui e aumentou, inclusive, com doações de carro para conselhos tutelares, aumento de verbas de políticas públicas, justamente para combater esse tipo de coisa aqui, que é uma grande preocupação, porque vem aumentando. Então, né, eu acho que é muito válido, assim, muito importante. Parabéns aí a todos pela iniciativa. Agora tem um detalhe, Jesse, Ricardo, amigos da Jovem Pan, que a gente fica se questionando. O caso Nardoni, da menina. Nardoni também. Os pais, eles estão, vira e mexe, aí soltos, aí saidinha, Dia das Mães, Dia dos Pais. É um absurdo uma coisa dessa. As nossas leis, né, Jéssica? As nossas leis aqui no Brasil favorecem quem não presta. Violência, aí quando tem que dar um exemplo, os caras soltam. Mas que violência. Ué, vamos além, o Richthofen lá também. Também. Que a menina, com 17 anos, e os namorados mataram da forma que mataram. Os pais estão solta. Em entrevista, tem filme, quer dizer, é uma coisa que a gente fica nessa preocupação no dia a dia, desta violência que existe contra a mulher, contra o jovem, contra a criança, tudo é válido. Aí vem e soltam essas pessoas. Ah, mas é questão da... Muda a lei, então. Eu vou te contar uma passagem da minha vida. Eu estava lá no Ibirapuera, treinando para um campeonato de aeromodelismo. E o namorado dela aí, não vou citar nome, porque eu vou entrar na mesma linha da Globo aqui. Não vou ficar citando o nome de ninguém para dar ibope para esses vagabundos. Estávamos ali no lugar e, de repente, eu olhei para trás assim e ele estava chegando lá. O garoto é um excelente aeromodelista, construtor de aviões. Tá tudo solto. Eu não sei como que entra numa vibe tão pesada como essa. Viu? Teve um que foi preso agora porque ele foi pra noite, aí houve uma denúncia, tudo tal, mas assim... Triste. Quer dizer, a forma que foi, a violência que foi, estão soltos, né? Um voltou aí por questão de que ele não poderia estar na rua naquele momento, foi feita uma denúncia e ele voltou para a prisão. Eles estão no semiaberto, mas, no semiaberto, é uma bagunça, isso que nos leva a uma grande insegurança. Então, qual a segurança que tem que um jovem, uma mulher, que eles são, ocorra um crime, ocorra uma violência, eles vão estar presos? Daqui a pouco está solto. Entendeu? A farra do boi, meu. Eu acho que esse tipo de violência, né, Jânio, devia ter uma pena ali exemplar, pesadíssima mesmo, a pessoa pensar 250 mil vezes antes de fazer uma besteira dessa. Mas tem aquele caso do Champinha, que faz 20 anos, esse não foi solto. Porque a violência que ele cometeu contra o casal de namorados foi extrema violência. Quem lê sobre o caso e acompanhou na época e depois os relatos que aconteceram foi de uma coisa, foram cruéis demais. Então ele continua preso porque os psicólogos lá viram que ele não pode ir pra rua. Não tem condição de viver em sociedade. Não tem condições de viver em sociedade. Mas mesmo assim a gente se questiona, né? Uma violência como esse caso lá da menina lá, Nardoni, esse Richthofen aí, você se pergunta, e aí? Vale a pena? Entendeu? É claro que vale a pena o combate à violência, mas as coisas deveriam mudar no Brasil.